Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Amém, glória a Deus, igreja, a paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema O Princípio da Gratidão. Hoje estamos realizando o último culto do ano, amém? Vamos aplaudir o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Estamos alegres e felizes por estarmos aqui, por ter chegado até aqui, né? Muitos não conseguiram chegar, mas nós estamos aqui, não porque merecemos, mas pela a rica e maravilhosa misericórdia do Senhor, né? Estamos felizes hoje também de receber aqui nosso querido irmão Murilo, para a glória do Senhor Jesus. Vamos aplaudir também o nome do Senhor Jesus pela vida do nosso irmão Murilo. Glória a Deus, veio nos visitar, né, Murilo? Então, nós estamos felizes por isso. E nesse momento vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por mais um ano. Vamos agradecer a Deus por mais uma semana, mais um mês na presença do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então nesse momento nós vamos agradecer. Também vamos nos humilhar perante o Senhor, pedindo perdão a Ele pelos pecados, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Vamos nos prostrar diante do Senhor nesse momento. Amém? Você que está online também, curve a sua cabeça e ore conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, estamos aqui, Pai, com o nosso coração cheio de gratidão, com o nosso coração, Pai, repleto, Pai, de alegria, pelas Tuas ricas bênçãos, pelas Tuas realizações, Pai. Nós estamos felizes, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelas ricas bênçãos, muito obrigado por mais um mês, por mais uma semana na Tua presença, Pai. Todos aqui enfrentaram aflições, dificuldades, ó Pai. Aleluias, louvado seja Deus. Mas todos nós vencemos as nossas dificuldades, as nossas aflições. E por isso, Pai, estamos aqui, estamos alegres, estamos felizes, ó Pai. Pai, também queremos nos humilhar diante do Senhor, te pedindo perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, ó Deus.
tenha misericórdia de nós e nos perdoa nessa noite, para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor com coração sincero, com coração humilde, com coração quebrantado, Pai, e que o Senhor possa receber o louvor e a adoração que vamos dar a Ti nesta noite, Pai. Nós temos a consciência de que só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Pai, usa a minha vida, meu Pai, para estar dirigindo este culto, que esteja no comando do Senhor, ó Pai, e que tudo venha a ser para a honra e glória do Teu santo nome, e que o Senhor tem toda a liberdade, Pai, de sondar os corações e de realizar milagres e maravilhas, sinais e prodígios nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos já fazer o nosso momento de louvor. Eu quero que você que está em casa agora, nos ouvindo pela rádio, que você não deixe que nada venha distrair você. Cuidado com as notificações do seu smartphone. Não deixe que as notificações venham tirar a sua atenção. Se possível, vire a tela do seu celular para baixo, para que você não seja distraído com as notificações do seu smartphone e que você possa adorar ao Senhor, dar a Ele um louvor, um louvor racional para o nosso Deus nessa noite, em nome de Jesus. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Receba, meu Deus, toda a... Tu és exaltado, Deus. Não temos outro Deus além de Ti, Senhor. Honras e glórias damos a Ti, ó Deus. Aleluia. Aleluias. Oh, glória a Deus. Há uma razão, a maldição quebrou-se. Há uma razão, a escuridão se foi. Há uma razão, nós somos perdoados. Cristo vivo está. Oh, aleluia! Quem crê nisso? Há uma razão, não somos derrotados. Há uma razão, não sermos condenados.
lado. Eu quero profetizar na tua vida essa noite, que enquanto você está aqui adorando, o Senhor está quebrando todas as cadeias. Ei, vai ter mudança de história, vai ter mudança de vida. A última palavra quem dá não é o homem, a última palavra quem dá é o Senhor. Quem que levanta a mão? Deus está quebrando o decreto humano essa noite, e o Senhor está dando o decreto dele sobre a nossa vida. Enquanto você adora, enquanto você chora, enquanto você se quebranta, Deus está repreendendo essa enfermidade, esse laço, essa cilada. E o Senhor olha para você e diz: filho, só confia, só confia. Eu estou trabalhando pela sua vida. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu. Quem sabe? Agindo eu. Agindo eu. Não ouvi. Agindo eu. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Aplauda o nome do Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar louvando o nome do Senhor Jesus. A nossa vitória vem do Senhor. Oh, glória! Assim, ó. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Momentos tristes me fizeram entender que existe um nome acima de tudo. Uma força sem explicação que entra e toma o coração, que rege todo o universo. Em que poder tem esse Deus? Cumpriu o que prometeu. Aonde ninguém dava nada, escreve uma história e ninguém escreveu. Esse é o meu Deus, conhece o meu andar, meu levantar. Isso que é Deus. Toca a mão lá em cima, vai, declara. Adore esse Deus, exalte esse Deus, tome esse nome, que Ele tem poder. Aleluia, Deus que cuida, poderoso Deus. Adore esse Deus, exalte esse Deus, tome esse nome, que Ele tem poder. Aleluia, Deus que cuida, poderoso Deus. Na mão, bora! Mais forte, bora! Nessa noite, tua graça, favor. Que poder tem esse Deus? Que poder tem esse Deus? Cumpriu o que prometeu. Aonde ninguém dava nada, escreve uma história que ninguém escreveu. Esse é o meu Deus, conhece o meu deitar, meu levantar. Isso que é Deus. Toca a mão lá em cima e declara, vai! Adore esse Deus, exalte esse Deus, tome esse nome, que Ele tem poder. Aleluia,
Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Agora com os nossos dízimos e oferta. Abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 a 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Então, que nós possamos honrar ao Senhor com as primícias, com que a nossa honra a Deus não fique para o final, que Ele seja honrado primeiro, assim como nós, quando vamos cortar um bolo, a gente honra a quem a gente ama mais, a quem a gente, deve a honra, Então, o filho, quando ele vai cortar o bolo de aniversário, ele dá o primeiro pedaço para a mãe, Na maioria das vezes é para a mãe, às vezes dá para o pai, mas com nós também, nós não podemos fazer diferente. Vamos honrar o nosso pai, Já que nós não temos mãe espiritual, vamos honrar o nosso pai espiritual, não é verdade? Que toda honra seja para ele, o primeiro pedaço vá para ele nessa noite, E não só hoje, mas sempre possamos honrar o Senhor primeiro, amém? Louvado seja Deus. Então você que está nos ouvindo agora pela sua Smart TV, já está na sua tela aí o código QR Code, onde você pode estar escaneando esse código QR Code, você já será direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você está nos ouvindo pelo seu smartphone aí no YouTube, pelo seu smartphone, você vai na descrição do vídeo e na descrição tem os dados bancários para você copiar e colar. Se você está nos ouvindo a rádio Chegou a Minha Vez pelo aplicativo da Rádio Chegou a Minha Vez ou pelo portal Radiosnet, você vai clicar em contatos. Você clicando em contatos já tem o acesso do WhatsApp da igreja e na descrição do WhatsApp tem ali os dados bancários para você contribuir. Você que está nos ouvindo pelo site, você vai clicar no menu do site, clicando no menu vai aparecer a opção igreja, você clica na opção igreja, ali vai ter a opção dízimos e ofertas. Você clicando ali também já tem os dados bancários para você contribuir. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino e enquanto isso também adoramos com os nossos dízimos e ofertas. Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade, os que quiserem sentar um pouco, amém? Glórias a Deus, aleluias. Vamos louvar aquele que é digno de receber a honra e a que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Glória único, que é digno de receber a honra e a glória. Aleluia! Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
diminuir um pouquinho o ventilador aqui. Posso, pessoal? É por causa do... Minha esposa, a pastora tá até estranhando aqui, né? Hein? É porque tá soprando. Não, vou tirar de você, não. É senão ficar soprando aqui, né, no microfone. Então deixa eu dar um jeito aqui de não pegar tanto aqui em mim. Vê se tá bom aí. Vai ficar bom para todo mundo, né? Glórias a Deus. Amém, pessoal? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela fidelidade do Senhor. Aumentei, né? Agora sim. Ah, já tava o quê? No 2? Tava no 2, né? Bom, agora foi pro 3, agora ficou mais forte aí. Ó, o Sérgio é que gosta, olha lá. Glória a Deus. Hoje até a pastora Camila tá gostando do ventinho aí, né? Glória a Deus. Vamos orar, pessoal. Vamos agradecer ao nosso Deus pela fidelidade do Senhor. Vamos agradecer de pé? Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, Pai amado, Pai santo. Pai, estamos aqui, Pai, de pé para te agradecer, Pai, pela tua fidelidade, pelos teus feitos, Pai. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Nós queremos te agradecer, Pai, por um ano de vitória, um ano de portas abertas, Pai. Até aqui o Senhor não tem deixado as portas se fechar para os teus filhos, para esta igreja. E nós estamos felizes, Pai. Temos motivo de sobra para estar te agradecendo. Ainda vamos contar testemunhos, Pai. Aqueles que não vão contar hoje, vão contar no começo do ano. E nós estamos aqui, Pai, cheios, repletos de bênção, Pai. Temos um caminhão de bênçãos para contar nesta noite. E nós estamos felizes, Pai. Muito obrigado por tua fidelidade. Obrigado, Pai, por ter... até aqui nós temos honrado ao Senhor como o Senhor merece ser honrado. Que nós possamos, Pai, continuar te honrando, que não venhamos deixar o nosso coração se endurecer, Pai, mas que nós possamos continuar com o nosso coração generoso, com o nosso coração justo, Pai, diante do Senhor, e que nós possamos entrar o ano dando honras e glórias ao teu santo nome, Pai. Te agradecemos, Pai, pela fidelidade dos teus filhos, dos teus servos, dos membros dessa igreja que têm sido fiéis, Pai, nos dízimos, nas ofertas, e que eles continuem honrando ao Senhor nesse ministério, e que o Senhor continue também devolvendo a eles, Pai, em dobro, Pai, toda honra. A tua palavra diz que o Senhor honra aqueles que te honram, e aqueles que te honram o Senhor honra com dupla honra, Pai. Que o Senhor continue honrando os teus filhos, e que esta igreja, Pai, venha prosperar ainda mais, Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Que esta igreja venha a ser uma extensão do braço do Senhor na terra, para socorrer muitas vidas, alimentar e socorrer muitas vidas em todos os sentidos aqui na terra, Pai. Prospera, Pai, o meu ministério, o ministério da pastora Camila, o ministério da nossa irmã Neide, Pai, que ela possa começar o ano também, aleluia, servindo ao Senhor ainda mais, Pai, que venha, o Senhor possa colocar em nós, Pai, o vigor, Pai, o vigor de trabalhar para o Senhor, servindo ao Senhor no trabalho espiritual, no reino do Senhor, que todos nós não venhamos nos cansar, Pai, nem eu, nem a pastora Camila, nem a nossa irmã Neide, que é obreira do Senhor, que o irmão Sérgio, a irmã Karina também, Pai, possa entrar o ano servindo ao Senhor com muito vigor, cheio do Espírito Santo, e que nós possamos, Pai, aleluia, louvado seja Deus, nos colocar na posição cada vez mais, Senhor, aleluia, para estarmos mais fortalecidos e mais fervorosos na tua presença, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Neste momento também já quero aqui orar para estar trazendo a tua palavra. Antes disso, quero ouvir os testemunhos, e que o Senhor, meu Pai, possa, aleluia, fazer com que cada coração que está ouvindo, meu Pai, que vai ouvir esses testemunhos, sejam tocados, meu Pai, sejam tocados e impactados, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é bom e tem feito grandes coisas nas vidas dos teus filhos, Pai. Então que todo testemunho que seja
dado nesta noite aqui, seja gravado ou seja ao vivo, meu Pai, aleluia, seja para a tua honra e seja para a tua glória, e que o Senhor receba, Pai, toda a glória que vai ser dada nesta noite aqui, em nome de Jesus, e que o Senhor possa tomar a minha vida para estar trazendo a tua palavra, e que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a palavra que vai ser pregada neste lugar, Pai. Eu me diminuo para que o Senhor cresça, eu me esvazio para que o Senhor me encha, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Já quero eu aqui nesse momento dar o meu testemunho, e eu quero ser breve, porque eu estou ansioso para ouvir o testemunho dos meus irmãos. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu colocar o banner aqui. Meus irmãos, eu também quero contar aqui o meu testemunho do que Deus fez esse ano, né? Do que Deus fez mais esse ano. O Senhor sempre tem operado na minha vida, tem me tratado, né? Todos nós precisamos ser tratados, viu, igreja? O pastor de vocês não é um homem perfeito. O pastor de vocês, assim como todos nós, somos tratados todos os dias, né? E a primeira bênção, eu anotei aqui, a primeira bênção que eu quero testemunhar é a bênção que o Senhor me deu, de eu poder dar atenção, de eu ser mais atencioso com a minha família e mais compreensivo, igreja. Porque nessa rotina da gente correndo, né? Não adianta você só servir na família, você servir com um trabalho braçal, você servir sendo provedor, você servir de várias maneiras, e você não dá a atenção que a sua família precisa, né? E eu confesso, igreja, que eu tenho corrido muito, corrido com os afazeres de casa, corrido, né, para ajudar a minha esposa ali no que ela precisa, né, seja no corre do dia, marido faz isso, faz aquilo, leva meu pai ali na consulta, leva o Miguel na consulta, faz isso aqui, faz isso ali, né, e tudo, e eu sempre muito prestativo, mas nos momentos que minha esposa precisava de ser compreendida, eu não sabia compreender, igreja, eu não sabia compreender. É difícil o homem compreender a cabeça de uma mulher, assim como muitas vezes é difícil a mulher compreender a cabeça de um homem. E eu orei a Deus, eu fiz propósitos com Deus, né, pedindo ao Senhor, não fiz só um, fiz vários propósitos, pedindo a Deus que eu queria ter amor por pessoas, por almas, né? E eu disse a Deus, eu disse: Senhor, coloca amor no meu coração pela minha família e por almas. Coloca amor no meu coração. E Deus colocou, igreja. Deus fez o meu coração transbordar de amor por vidas. Então, começando pela minha casa, eu comecei a olhar para minha esposa não com um sentimento de cobrança, porque quando você faz muito, você sente, né, no direito de você cobrar mais. Mas nós temos que fazer pelo nosso próximo, seja a esposa, seja qualquer um, nós temos que fazer com o sentimento de que está fazendo para Deus. E se você está fazendo para Deus, você não tem que cobrar de outra pessoa, você tem que esperar do Senhor. E eu aprendi isso, igreja, eu aprendi isso, né? Fazer pelos outros e esperar no Senhor, e não querer cobrar das pessoas, né? Então hoje eu procuro cobrar menos da minha esposa e procurar compreender mais, né? Isso também é da mesma forma com meu filho, né? Quantas vezes eu corri ajudando meu filho, né? Leva para a escola, arruma ele, dá comida para ele, tudo mais, né? Cuidando muitas vezes das roupas dele ali também. Todo mundo sabe que eu trabalho em casa, então por essa questão eu cuido ali do meu filho, né? Mas às vezes que ele precisava da minha atenção, ele não tinha, porque eu estava sempre correndo, preparando um culto, né? A gente tinha mais cultos na semana, né? E o Senhor deu esse direcionamento, né? Para que se tivesse ali 2 cultos na semana, o culto de domingo e a quarta da bênção ali online, né? E isso fez com que eu tivesse mais tempo para a família, né? Então eu recebi esta bênção do Senhor, de ter o meu coração mais aberto, né,
para dar atenção para minha família. Também recebi a bênção da libertação. Eu tinha muitas maldições que me acompanhavam, igreja. Ô pastor, então você não estava liberto? Não, eu sou uma pessoa liberta, mas existem consequências. Tem maldições que elas são consequências que o Senhor vai limpando, vai tirando aos poucos, né? O apóstolo Paulo, ele sofreu muitas consequências. Quando ele se converteu a Cristo, ele ainda, né, tinha rejeição ali, né? O espírito, os espíritos atormentavam ele, né? Por causa do passado dele. Afinal ele era um assassino, matava os povos de Deus. Então não é porque aí agora ele se converteu e ia tudo virar mar de rosas para ele, não. Ele sofreu as consequências. E assim como eu, igreja, eu ainda sofria muitas consequências, ataques, né? Muitas vezes o espírito maligno vinha me atormentar em sonho, né? E o Senhor vem trabalhando na minha vida. Eu senti que o Senhor me libertou, né? Libertou-me de muitas maldições que me atormentava, que me oprimia, né? E, aleluia, eu também agradeço a Deus por essa bênção. Também a cura física, igreja, a cura física, né? Todo mundo sabe aqui que eu sou difícil ficar doente. A família da minha esposa, né, que está sempre acompanhando a família aqui, né, sabe que eu sou difícil ficar doente. E esse ano eu fiquei muito doente, mas o Senhor me deu vitória, igreja. O Senhor me deu vitória, né? Com isso, o Senhor também já toda a família foi pega aí para fazer exame, para cuidar da saúde, porque muitas vezes a gente negligencia a saúde da família. E esse ano o Senhor pegou todo mundo para fazer, né, consulta de rotina aí, né? A pastora Camila, o Miguel também fez uma bateria de exame, e no final aí, graças a Deus, não deu nada, e a gente acabou cuidando da saúde, né? Dando atenção. Muitas vezes o Senhor cria uma situação para a gente dar atenção à saúde, igreja. Porque muita gente não gosta de ir no hospital. Ninguém gosta de ir no hospital, né? O Miguel não gosta de ir, a pastora Camila também não gosta, eu também não gosto. Mas chegou quando o Senhor pegou todo mundo para levar e cuidar da saúde, o Senhor levou, e tem sido bênção para a glória do Senhor Jesus. O Senhor me deu também, igreja, a oportunidade de fazer o curso teológico, né? E quando eu fui ungido a pastor, eu falei: Senhor, eu fui ungido a pastor e eu não tenho curso teológico. Como é que eu vou pregar assim? O Senhor falou: você prega pelo meu espírito, você não prega por causa de curso teológico. Então o meu espírito nunca vai se afastar de você, e por isso você vai pregar por causa do meu espírito que está em você, não por causa da teologia. Ainda não é o tempo de você fazer, né? E eu esperei o tempo, igreja, e depois de 2 anos aí servindo o meu pastorado, o Senhor me deu oportunidade esse ano de fazer o curso de teologia, conseguir pagar o curso aí completo, né? Não só o básico, mas o completo. Ainda estou estudando ainda, são várias matérias e são 350 videoaulas, né? Então vou entrar o ano estudando, mas eu tive a oportunidade, igreja, de no tempo de Deus fazer o curso teológico, né? E também o direcionamento da rádio, igreja. Direcionamento da rádio. Todo mundo sabe que essa rádio começou apenas com um microfone e um computador velho. Hoje essa rádio tem computador novo, tem microfone novo, né? Tá aí, a acústica da rádio já foi toda feita, a acústica da rádio, tudo personalizado. Cadeira nova também. Sofri muitas vezes ali estudando com a cadeira velha ali, né? Com o encosto quebrado, e doía muito as minhas costas, né? E o Senhor me deu uma cadeira nova também ali para a rádio, né? Então assim, tem muita coisa nova chegando, e o Senhor abriu as portas, igreja. O Senhor abriu as portas, e nesse pedir ao Senhor para colocar amor por almas no meu coração, colocar amor por almas, Deus abriu meu coração para ajudar os cantores, porque meu coração era travado para ajudar os cantores por causa de todo o trauma, de tudo que eu passei, né, no meio musical, né, até mesmo no gospel. Meu coração estava travado para poder trabalhar com cantores. Deus fez a obra, e hoje eu estou com o meu coração aberto aí, ajudando vários cantores, e eu divulgo o trabalho deles, igreja, como se fosse o meu.
eu divulgo. Eles que falam assim, mas rapaz, você canta muito. Às vezes eu canto a música deles nos vídeos, né? Rapaz, você canta demais, cara, não sabia que você cantava. Não, você tem que divulgar seu trabalho na rádio. Eu falo, meus amigos, olha, eu divulgando de vocês, eu sinto que é meu. Eu sinto que eu estou divulgando o meu trabalho, do amor que eu tenho, assim, de divulgar o trabalho de vocês. Então, recebi essa bênção também. Deus abriu as portas no sentido ali da rádio. E também, igreja, esse ano eu consegui comprar roupa. Esse ano eu consegui comprar roupa para mim, que até aqui, até o ano passado, era minha esposa que comprava. Não tenho vergonha de falar não, era minha esposa que comprava roupa para mim. Até peça íntima era minha esposa que comprava para mim, né? Mas esse ano eu consegui comprar roupa para mim, né? Então assim, só calçado, que eu tenho vários calçados aí, que era da época que eu fazia show, né? Então, calçado eu ainda não estou precisando, mas roupa eu pude comprar minhas roupas. Paguei aí de quase 10 vezes aí, passei o ano quase todo pagando, mas comprei camiseta, calça, né? Então tudo isso é motivo. Pastor, mas você está falando de tantas coisas bobas, uma camisa, tem gente que tem demais, mas aqui todo mundo sabe que nós passamos um deserto aí, nós ficamos mais de 6 anos sem comprar roupa, né, pastora Camila? Nem ela, a família, ninguém. O Miguel ganhava, né? O Miguel ganhava as roupas de 1 ano até os 4 anos de idade. O Miguel ganhava roupa, né? Até os 5. Porque agora ele está com 5 anos ainda, né? Vai fazer 6. Então, esse ano nós conseguimos comprar roupa para toda a família. Toda a família conseguiu comprar roupa. Mas, assim, tudo isso, igreja, é bênção de Deus. Para muitos, isso aí é uma, né? Não é considerado bênção, né? Mas nós agradecemos, igreja, porque Deus fez a gente sabe o que o que é não ter nada. A gente sabe o que é isso. Hoje, se chegar uma ovelha dizendo assim, pastor, eu estou precisando de uma roupa, eu estou precisando de um prato de comida, a gente vai saber se sensibilizar, porque a gente sentiu na pele isso, né, pastora? E só sabe sentir na pele a dor dos outros quem já sentiu. Quem nunca foi pobre não sabe o que é ser pobre, né? Quem nunca teve, quem nunca ficou não ter um calçado, né? Então eu louvo a Deus, igreja, por todas essas bênçãos. E peço aos irmãos que continuem orando por nós, para que a gente esteja, né? Deus esteja trabalhando na nossa vida, para a gente crescer. Então eu peço oração aos irmãos aí, agradeço a todos que têm orado e peço que continue orando por nós aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nesse momento, quero convidar a pastora Camila, que vai estar dando aqui também o seu testemunho. Então, vamos ouvir a nossa irmã querida, pastora Camila, está dando aí o testemunho para a glória do nome do Senhor Jesus. Pastora Camila, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Olá, igreja, tudo bem com vocês? Espero que sim, a paz do Senhor Jesus. Estava refletindo, igreja, sobre os feitos do Senhor neste ano de 2025 e como eu sou grata por tudo que Ele tem feito, por ver a promessa dEle se cumprindo na minha vida, na minha família. E eu sou muito grata pelo ano de 2025. E isso não significa, igreja, que eu não tive aflição, que não teve momentos difíceis, momentos de angústia, mas eu pude sentir a presença do Senhor comigo em cada dificuldade, sabe? Porque a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas a gente precisa ser perseverante e não desistir, não murmurar. Então eu sou grata primeiramente pelo Senhor nunca ter desistido de mim. E às vezes que eu caí, Ele me levantar, e por Ele estar comigo em cada momento de dificuldade, momento em que eu precisava tomar uma decisão e eu pedia uma direção para Ele, e Ele me direcionou. E tem algumas coisas aqui que eu gostaria de citar, né?
não vou conseguir falar sobre tudo que o Senhor fez, mas algumas eu quero falar aqui para vocês, né? Referente ao meu trabalho, igreja. O meu trabalho é delicado, eu trabalho com vidas, com pessoas, com diagnóstico, e o Senhor me ajuda em cada diagnóstico que eu preciso dar, e glória a Deus que eu tenho sido assertiva nessas avaliações, em cada processo de psicoterapia. Eu vejo pessoas que estavam afastadas do Senhor, eu vejo pessoas renovando a sua aliança, eu vejo pessoas fortalecendo a sua fé, e tudo isso é a mão do Senhor junto comigo, né? Vitórias na justiça que o Senhor me deu esse ano, referente à saúde do meu pai, cirurgia que estava parada há muito tempo, e foi realizada e foi uma bênção. Tem outra cirurgia também que nós tivemos vitória e está para sair a qualquer momento, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né? Eu sempre quis, igreja, que o meu filho estudasse numa escola boa, né? E ele muito tímido, então numa escola que tem muitos alunos, era mais difícil para ele. Eu lembro de momentos em que eu chorei porque eu não conseguia colocar meu filho, né, numa escola particular. E esse ano o Senhor me deu esse presente. Eu falo que foi um presente, sabe? Que é poder colocar o meu filho numa escola boa e ver o desenvolvimento dele. Tudo isso foi a mão do Senhor e tem sido a mão dele. Não sei se vocês sabem, mas a minha mãe está com câncer. Então é o que eu digo para vocês, né? Tem os momentos de angústia, sim, mas o Senhor, Ele está conosco, nos fortalecendo. Ela já está fazendo quimioterapia, já fez algumas, e das 2 tomografias que ela fez, os tumores têm diminuído, e eu vejo o Senhor, o trabalhar de Deus em cada situação, sabe? Ajudando a gente a passar por esse momento, um momento delicado para toda a família, mas a gente vê que Ele está presente. Teve também a chegada do Davi, o nosso gatinho tão querido, tão amado, que tem feito tão bem para a nossa família. Eu vejo como a mão do Senhor também. Os animais são criaturas do Senhor, e eu estou muito feliz com a chegada do Davi, toda a nossa família, né? E tem algo que eu vinha pedindo a Deus no decorrer desse ano, algo difícil para mim devido à minha demanda de trabalho, sabe? No saber administrar a rotina, o horário, a família, o trabalho, a disposição. E eu pedia para o Senhor me ajudar a organizar a minha rotina, a conseguir levantar mais cedo com disposição, porque muitas vezes eu trabalho até a noite, né? Às vezes eu saio 8 horas do consultório, 8h30, e agora nesse último mês eu vi a mão do Senhor me ajudando, me direcionando para tomar uma determinada suplementação, e tem me feito muito bem. Eu estou conseguindo acordar muito disposta, conseguindo organizar a minha agenda melhor, sabe? E tudo isso eu vejo que é a mão do Senhor. Eu vejo porque a gente ora, Ele responde, Ele é vivo, Ele é perfeito, Ele é fiel. Então, igreja, eu tenho só a agradecer a Deus pelo ano de 2025, pela presença dEle, principalmente na nossa família. Agradecer pela minha família, por ter um esposo que ora, que cobre a família de oração, um filho na presença do Senhor, sabe? E eu glorifico a Deus
pela honra. Esse ano eu ganhei como a melhor psicóloga, né? Psicóloga destaque na cidade, isso é honra. E eu glorifico a Ele, por Ele ter me dado essa fé especial e por eu ser vitrine da glória dEle, pela minha família ser vitrine da glória dEle. Isso não significa que somos perfeitos, mas que nós somos perseverantes no Senhor. E eu quero encerrar, né? Encerrar aqui com um versículo em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, que diz: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Isso é o que o Senhor quer de mim, igreja, o que o Senhor quer de você. E glória a Deus pela vida de cada membro dessa igreja, pela vida de cada pessoa que acompanha a Quarta da Bênção e que está conosco nessa caminhada com Cristo Jesus. E eu creio que aqueles que ainda não conhecem, o Senhor há de alcançar. Eu profetizo em nome de Jesus. E que nós teremos um ano de 2026 com o Senhor no centro da nossa vida, nos ensinando e nos direcionando e pegando na nossa mão. Em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe. Caia por terra em nome de Jesus, Satanás. Glória a Deus. Irmão, vocês que estão ouvindo aí, deixa eu baixar o retorno aqui. Vocês que estão ouvindo aí, online, não repare aí as falhas não, porque o inimigo ele fica furioso quando você dá testemunho. Hoje, quando a pastora Camila ela foi lá para a rádio gravar esse testemunho, e eu fiquei aqui, né, cuidando das coisas aqui, o Miguel estava tocando o trompete dele. Enquanto eu fui responder um cantor, né, que estava mandando material para a rádio, o Davi pulou a janela. Olha como ele queria atingir ela, né? O Davi pulou a janela do quarto do Miguel e foi parar lá no corredor, junto com a Belinha, com a outra gata nossa, né? A outra gata mais velha. E aí os dois ficaram, né? Estranhando assim, a Belinha rosnando, e eu tô falando com o rapaz e tô vendo a Belinha. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Cadê o Davi? Aí já vem aquele estralo, o Davi. Aí eu já larguei o celular pra lá, corri, passei por aqui. Quando abriu a porta ali, tava o Davi assim, tipo, olhando pra Belinha, como diz assim, eu só quero fazer amizade com você. E a Belinha, né? Ou seja, Deus deu um livramento, igreja. Porque se a Belinha pega e estraçalhar ele, Deus deu um livramento. Mas ali, enquanto ela estava contando testemunho, né, o inimigo armou tudo isso aí para atingir ela. Porque se pega o gato dela ali, ia atingir o emocional dela. Mas caiu por terra, porque a Belinha ficou neutralizada. Assim, ela só ruivava ali, mas ela ficou assim, neutralizada. Parecia que ela estava tipo estátua, sabe? E ela não fez nada com o gato. Eu peguei o gato assim, eu peguei ele por baixo, assim, o Davi, e o coraçãozinho dele não estava nem sequer acelerado, né? Aí eu falei, rapaz, você é Daniel na cova de leões isso aí, porque né? E eu já vi briga de gato, é coisa feia, né? Então, igreja, você vê, enquanto ela estava a gente soltando o testemunho dela aqui, você vê que ele tentou barrar até a transmissão, né? Mas já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Agora vamos dar oportunidade à nossa irmã Karina, que também tem muitas bênçãos para contar em nome do Senhor Jesus. Irmã Karina está com oportunidade em nome do Senhor Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Karina. Estou muito feliz com Jesus. Venho aqui testemunhar
algumas maravilhas que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. Eu pedi oração para a igreja, para o pai da minha cunhada, que foi diagnosticado com leucemia, e ele é uma pessoa de muita fé, muita mesmo, é um exemplo de fé, de perseverança, de luta e de querer viver, né? E ele chegou num ponto de quase entubar, assim, beirando ali, mas evitaram de entubar devido à idade dele. Mas, com a glória do nosso Senhor Jesus, ele não precisou entubar, ele ficou 20 dias a 40 dias, eu creio, mais ou menos, não lembro quanto exato, no hospital. Ele ficou muito debilitado, não estava andando, já está de andador e já desmamando o andador para ir com a bengala, certo? E peço que continue com as orações, né? Porque ele ainda continua num tratamento aí contra a leucemia. E lembrando também que Deus já livrou ele de um aneurisma, tá? Ele teve uma operação muito grande de aneurisma e de um câncer na próstata. Então sei que em nome de Jesus ele também sairá com esse testemunho aí de mais uma cura, em nome de Jesus. Amém. E também esse ano, assim, foi um ano de muitas provações, muito, assim, dificuldades, onde eu creio que Deus, assim, dá as tribulações para nos fortalecer, nos transformar e trazer-nos a paz, o amor dele, assim, né? Conforme a gente vai passando junto com ele, né? Que com ele é muito mais fácil passar por tudo isso. Eu, a minha enteada e o Michel, né? Eu, a Luísa e o Michel fizemos tratamento 1 ano de hanseníase, né? Tomando todas as medicações, tá? A Luísa e o Michel testou negativo, estão curados por honra e glória do Senhor Jesus. Eu testei ainda positivo, porém vou ser feita assim mais exames agora, né? Quando passar as festas. Mas o médico disse que o exame clínico teve bastante evolução, né? Mas eu creio na cura ainda, né? E assim, Deus, ele é maravilhoso. Não tenho como explicar, né, essa força, essa garra, e a coragem que ele tem me dado, né, para mudar assim a minha vida e transformar ela assim da noite pro dia em algo assim que poderia ser ruim, mas ele sabe tudo na nossa vida, né? Então, a proximidade da minha filha, dos meus filhos, eu vou ser vovó. Então, assim, eu tenho só a agradecer a Deus. Mesmo que tenha algumas perdas, Deus dá muito mais pra gente. Eu agradeço a igreja, as orações, a atenção do pastor Ivanildo Gomes, da pastora Camila Gomes, a todo o ministério, né? E agradeço bastante por estar fazendo parte dele, né?
e estou muito feliz e assim, creio que Deus ainda tem muito mais pra gente aí, pra contar ainda no próximo ano aí, que o próximo ano seja de muitas bênçãos para todos nós, em nome de Jesus. Amém, igreja. Bom dia, igreja, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu tenho mais um testemunho maravilhoso para contar, que ainda vai acontecer, mas já está acontecendo, já está vindo, estou fazendo um almoço para meus filhos. Os dois vão estar aqui reunidos comigo. Faz um ano que eu estou aqui, só o menino veio aqui. A menina não veio em nenhuma das casas que eu morei, nem lá na casinha, nem no apartamento que eu morei. A menina tinha o coração mais difícil, mas hoje ela está vindo para cá, só foi à missa antes, né? E após a missa ela virá para cá almoçar, né? Dou honra e glória ao Senhor Jesus por mais esse milagre, que com a minha filha é um milagre. Eles juntos, um milagre maior ainda. Deus sabe tanto que eu sonhei com esse dia. Amém, igreja. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém, igreja? É isso, igreja, é sobre isso, é reconhecer o que o Senhor fez, o que Ele está fazendo, o que Ele ainda vai fazer, né? Então, sim, né, também, né, o Miguel, que o Senhor esse ano também chamou o Miguel para o ministério dele, né? O Miguel, todo mundo sabe que o Miguel, ele tem o dom da música, né? E a gente tinha levado ele na escola de música o ano passado, né? E o professor falou que ainda não era tempo, né? Que ele ainda não tinha idade, muito novo. E quando foi esse ano, falou que era só com 7 anos. E quando foi esse ano, o Maurílio, né? O Maurílio, que é o maestro lá da estação da música, mandou chamar ele, né? Nós estávamos olhando, né, a banda da cidade tocando lá na praça do aniversário da cidade, e ele viu o Miguel lá. Ele lembrou do Miguel e falou assim: leva ele lá para a gente fazer um teste com ele. Se ele conseguir, né, se ele passar no teste, ele, mesmo sem ser 7 anos, ele já vai estar tocando na banda, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, o mês passado, o feedback que o professor deu para a gente é que ele está mais evoluído do que uns 10 que começou primeiro do que ele e é mais velho do que ele, né? No caso tem 7 anos, que eles pegam a partir de 7. E o Miguel foi chamado antes. Igreja, isso é Deus, igreja. Para o chamado de Deus, muitos falam assim: o Evanildo, como assim o pastor Evanildo já é pastor, né? O chamado de Deus não tem idade. Se ele quiser chamar uma criança, ele chama. O que a gente mais vê na internet aí é pastor mirim, pregador mirim, cantor mirim. Isso não é pela vontade da pessoa, é Deus que chama. É Deus que chama, igreja. Então, Deus chamou também o Miguel para o ministério dele, e está aí, está tocando, já lê partitura. Eu não sei ler partitura, igreja. Eu fui músico, durante 20 anos aí, eu fui músico profissional, e eu não sei ler partitura. E o Miguel, ele já lê partitura. Ele recebe elogios lá, porque são vários alunos, né? Alunos até mais velhos do que eu. Eu estava fazendo também, não dei conta, parei. Eu comecei a fazer para acompanhar ele, né? Falei, não dou conta desse trem, mas não, minha cabeça já está velha, já cansada. Mas um menino desse com a cabeça fresquinha, né? E aí o professor, ele fala assim, e a sua lição qual é? É a tal. Leia aí as partituras para mim.
E aí você tem que falar, ó, tantos sol, 4 sol, 3 mi, 3 pausa, não sei o que. Ele lê tudo certinho. E o pessoal, nossa, tá de parabéns, viu, Miguel? Ele dá o parabéns lá na frente de todo mundo, porque ele é o menor, igreja. Ele é o mais novo de toda da banda Baby, né? São 3 classes da banda. E ele tá na banda Baby, né? E ele é o mais novo da banda Baby e tá evoluindo. Então tudo isso é para a glória de Deus e é o chamado dele. Ninguém lá entende por quê, como ele consegue, né? Que ele não fala, nem sabe, tem palavras que ele nem sabe falar, né? Por causa da dicção dele, mas ele tá lá lendo melhor do que as pessoas que começaram primeiro do que ele. Então tudo isso faz parte do chamado, e esse ano o Miguel também, né? Teve aí essa bênção aí. Amém, meus irmãos? Então, aí vai ficar aí restando aí os nossos irmãos que não conseguiram gravar o áudio hoje, né? Nossa irmã Neide e o irmão Sérgio vai estar gravando aí o primeiro culto do ano. Eles falaram que já vão entrar contando aí os testemunhos para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez pela vida da pastora Camila, pela vida da nossa irmã Karina, pela vida do Miguel, pela minha vida, e já aplaudindo também pela vida da nossa irmã Neide, que já contou testemunho já esse ano, né? E vai contar no começo do ano também, em nome do Senhor Jesus. E com o irmão Sérgio também, eu sei que tem muitas bênçãos para contar para a glória do Senhor Jesus. Vamos já abrir aqui o nosso primeiro banner. Aleluia. Vamos ler a introdução. Como já foi dito, o tema de hoje é o princípio da gratidão, né? Depois de ver tanta gente grata aqui, nós vamos estar falando um pouco sobre esse tema. Vou tentar ser breve, viu, pessoal? Não vou comentar muito não, porque o estudo ele já é bem explicado aqui, então não vou ficar parando para comentar muito não. A introdução diz assim: na Bíblia, gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas. A vida, a saúde, a família, os talentos, as capacidades, os amigos, a fé, enfim, tudo que temos e somos nos foi dado por Deus. Viu, igreja? Tome muito cuidado com um senso de merecimento. Tudo é dado por Deus. Se a gente se exaltar, Deus tira. O diabo, Satanás, Lucifer era maestro do coral. As vestes dele tinham pedras preciosas. No dia que ele se exaltou, ele foi lançado por terra. Tome cuidado com as glórias, de querer tomar os méritos para ti. Se somos alguma coisa, é igual nós falamos ali. Falei do Miguel, mas falei, tudo é para a glória do Senhor. Eu não posso dizer que ele é superdotado, é um menino especial. Eu não posso. É Deus na vida dele. Um dia que Deus tirar a mão, se ele, né, lá quando ele tiver maior, lá, se ele sair da presença de Deus, ele perde tudo. Perde tudo. Eu saí da presença de Deus, Deus botou um pigarro na minha voz que eu não conseguia mais cantar nos tons que eu queria cantar, né? Então todo mérito é para o Senhor, porque tudo, absolutamente tudo vem dele. A palavra de Deus incentiva-nos sempre a ser grato ao Senhor. Como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Foi isso que você leu? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, né? Foi do 16 ao 18. Olha aí, né? Espírito Santo aí. Estamos na mesma sintonia. Então, a gratidão por aquilo que temos recebido é fundamental. Presta atenção nisso aqui, ó. A gratidão por aquilo que temos recebido é fundamental para estabelecer uma relação autêntica com Deus e uma convivência harmoniosa com as pessoas à nossa volta. Viu, igreja? Olha como a gratidão traz, né? Tem esse poder, né, de fazer com que a nossa relação com Deus seja mais autêntica, né, e a nossa convivência seja mais harmoniosa com as pessoas à nossa volta, né, dentro de casa, né, a gratidão do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos filhos, né, os filhos sendo gratos aos pais, os pais também sendo gratos aos filhos também, né, por serem filhos obedientes, enfim, em ambos, né, ser gratos um pelo
pelo outro, né? A família ser grata um pelos outros, né? Glória a Deus. Vamos aqui para o segundo banner. Dando a continuidade aqui. O reconhecimento e a valorização pelos benefícios recebidos por Deus aparecem em inúmeros contextos na Bíblia. A confissão, o louvor e a adoração são algumas dessas manifestações expressas de gratidão a Deus. Quando eu falo aqui a confissão, é o testemunho. Quando você confessa aquilo que Deus faz na sua vida, quando você dá esse testemunho, você está confessando as bênçãos de Deus. O louvor, a adoração, tudo isso é forma de gratidão a Deus. Vamos ler aqui, ó, Levíticos capítulo 22, versículo 29, diz assim: quando vocês oferecem um sacrifício de gratidão ao Senhor, quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. Amém, igreja? Então, quando for oferecer sacrifício de louvor, de gratidão ao Senhor, ofereça de uma forma que Ele receba. Ah, pastor, mas não basta oferecer de acordo, né, a maneira que nós queremos oferecer. Não, a gente sabe que Caim também ofereceu sacrifício ao Senhor, mas Deus não recebeu. Então não é um sacrifício de qualquer jeito. Nós temos que ter todo o cuidado de receber um sacrifício de que ele seja aceito, né, em nosso favor, de que ele seja aceito por Deus. Tem gente que dá sacrifício ao Senhor de qualquer jeito, mas nós temos que ser cuidadoso no nosso sacrifício ao Senhor. Amém, igreja? No Antigo Testamento era comum, aqui lemos aqui Levíticos, né, que é Velho Testamento, mas no Antigo Testamento era comum as pessoas celebrarem festas a Deus e oferecerem ofertas de gratidão, reconhecendo e testemunhando de todas as bênçãos concedidas por Ele. O louvor no templo também expressava o agradecimento através dos cânticos e salmos. É importante louvar a Deus na igreja também, igreja, né? Pessoas que não vão na igreja ou não dão testemunho na igreja estão perdendo a oportunidade de expressar a sua gratidão a Deus no templo também. No templo também, né? E eu mesmo, igreja, eu já fui, já presenciei, né, já participei de diversos cultos de ação de graça na igreja, que os irmãos faziam lá na Bahia, né? Vou fazer um culto de ação de graça porque Deus abriu uma grande porta para o meu esposo, Deus abriu uma grande porta para o meu filho, né? E eles queriam fazer uma festa de gratidão ao Senhor, e nessa festa ali o nome do Senhor era glorificado, porque a pessoa contava testemunho para várias pessoas, aí ela servia comida ali para aquelas pessoas, né? Testemunhos eram contados, louvores eram entoados ali, né, ao Senhor. Então no Antigo Testamento as pessoas faziam isso, e nós não podemos perder esse hábito, viu, igreja, de fazer festa festa de gratidão. Isso é um culto de ação de graça que chama. Culto de ação, porque você teve uma ação de gratidão ao Senhor. Então, se você sentiu que o seu coração está tão grato ao Senhor que você quer expressar, né? Porque você pode pensar assim: ah, mas aqui dentro eu estou tão grato ao Senhor. Não deixe isso só aqui dentro, põe para fora, porque aquilo vai fazer com que outras pessoas glorifiquem a Deus, né? Pelo que Deus fez na sua vida. Não guarde isso só para você. Não esteja grato só sozinho. Faça com que a sua gratidão faça outras pessoas agradecer a Deus e louvar a Deus com o seu testemunho. Amém? Vamos ler aqui Salmo capítulo 9, versículo 1. Olha o que o salmista diz, ó: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar, né? Olha aí, ó, e falar de todas as tuas maravilhas. Então você tem que abrir a boca e falar das maravilhas do Senhor. E quando houver timidez, bloqueio, certo tipo de bloqueio, não aceite. Repreenda em nome de Jesus e
você vai conseguir vencer qualquer tipo de bloqueio que impeça você de exaltar e glorificar, de expressar a sua gratidão ao Senhor. Amém, igreja? Vamos aqui no terceiro banner, dando continuidade aqui. No Novo Testamento, né, dois termos gregos são os mais usados para transmitir a ideia de gratidão. O primeiro é eucaristeu, né? Eucaristeu, ou pode ser chamado também de eucharisteu. E o segundo é eucaristia, né? Então esses dois termos aqui no grego são usados, né? No grego eles são usados. O primeiro, eucaristeu, o verbo significa grato, agradecer, render graças, né? Tem o mesmo significado, né? Grato, ser grato, agradecer e render graça. Esse verbo aparece em 38 versículos no Novo Testamento. Nós vamos citar apenas um aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 8, que diz: de tudo sou grato, né? De tudo sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm, né? Olha que maravilha, né? Esse é o primeiro, né? O chamado eucaristeu. Agora, o segundo é eucaristia, o substantivo de gratidão. Gratidão, reconhecimento, agradecimento, ação de graças, né? Ou ações de graça, né? Aparece ou prece de agradecimento, né? Prece de agradecimento. Você pode fazer uma oração de agradecimento também. Esse substantivo aparece 15 vezes no Novo Testamento, né? Então você vê que a palavra gratidão, ela é muito citada tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, o próprio Jesus falou de gratidão. Vamos ler aqui, segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 12, que diz assim: o serviço, presta atenção nesse versículo aqui, ó. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Olha que maravilha, né? Quando você está servindo no seu... O apóstolo Paulo falando aqui, quando vocês estão servindo no ministério de vocês, né? A irmã Neide no dela, o pastor Evanildo no dele, o irmão Sérgio no dele, a pastora Camila no dela, o Miguel no dele, a irmã Karina no dela, né? O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também estão transbordando em muitas expressões de gratidão ao Senhor. É assim que o Senhor olha. Quando a gente está ali, ó, servindo aos outros ali com o nosso ministério, o Senhor enxerga que você está sendo grato a Ele. Olha que maravilha. Tremendo isso aqui, né? Poderoso. Ele diz que está transbordando, não só expressando, mas está sendo... você está transbordando em muitas expressões de gratidão ao Senhor. Então, sirva ao Senhor com alegria, porque você, fazendo isso, você está transbordando em expressar sua gratidão ao Senhor. Amém, igreja? Muito poderoso isso, né? E agora nós vamos... Ó, chegou mais um visitante aí, ó. Já falamos aqui, né, do Murilo. E agora chegou mais o Davi também aí, ó. Ninguém vai dizer que eles não vieram no último culto do ano, né? Agora nós vamos falar sobre... vamos falar de 3 exemplos na Bíblia, né? 3 exemplos de gratidão na Bíblia. O primeiro que nós vamos citar é o leproso, né? Os 10 leprosos que foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. Olha isso. Quantas pessoas fazem isso, né? Pessoas que recebem cura e não voltam nunca mais. Pessoas que são libertas e não voltam nunca mais, né? Naquele tempo ali já existia pessoas ingratas ali, ó.
um dos grandes exemplos de gratidão na Bíblia é bem conhecido, a cura dos 10 leprosos. Enquanto Jesus Cristo estava indo para Jerusalém, 10 leprosos com doenças de pele aproximaram-se de Jesus e pediram que os curassem. Após Jesus mandar que eles fossem se apresentar no templo, os 10 leprosos, os 10 foram curados no meio do caminho. Isso aqui é muito sério, igreja, porque tem pessoas que falam: o pastor orou por mim, mas eu não fui curado. Tome cuidado, porque o processo de cura já começou a partir do momento que foi ministrado a cura na sua vida. Mas por você ou não ter fé, ou ser muito imediatista, né, você pode duvidar no meio do caminho e não receber a sua cura, né? Ou ser ingrato, ou receber a cura e ser ingrato. Porque aqui os 10 leprosos, eles foram curados, mas apenas um voltou para agradecer, né? Então, como diz aqui, após mandar que eles fossem se apresentar no templo, os 10 foram curados no meio do caminho. Porém, somente um deles, que era um samaritano, olha isso, ele era samaritano, nem era um judeu, né? Um samaritano voltou para agradecer a Jesus. E a passagem aqui em Lucas capítulo 17, versículo 15 a 18, diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Olha que maravilha. Ele voltou louvando a Deus em voz alta, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Amém, igreja? Então, para vocês verem que naquele tempo já existia o povo que estava servindo a Deus, já conhecia, né? Já conhecia ali a Torá, os velhos, né? O Antigo Testamento, né? Mas não voltaram para agradecer a Deus. E isso, igreja, é uma coisa que, se a gente não cuidar, não ser cuidadoso, a gente se descuida e passa batido. A gente se torna ingrato e pensa que Deus esquece. Deus não esquece. Lá na frente você vai lembrar que você foi ingrato com o Senhor. Então, isso pode custar até a nossa salvação, a ingratidão, viu, igreja? Às vezes a pessoa fala assim: mas eu recebi a cura. Tudo bem, Deus não vai tirar a cura de volta, não. Mas isso, se você continuar sendo ingrato, você pode perder a sua salvação lá na frente, né? Então nós temos que ter muito cuidado. A pessoa que foi liberta, Deus não vai fazer com que o demônio volte para a pessoa, né? Mas se a pessoa continuar sendo ingrato sempre, você está entendendo? Deus, ele não vai fazer com que os demônios voltem, mas a pessoa mesmo, por ela ser ingrata e abandonar a Cristo, aqueles demônios vai se apossar daquela pessoa. Não é Deus que vai fazer o demônio voltar. A pessoa abandona Deus, o diabo vê que a casa está vazia, porque o Espírito Santo sai, a casa fica vazia. Aí agora ele entra, vem aquele demônio com mais 7, ele traz mais 7 junto com ele. Então, isso é muito sério, né? Vamos aqui para o quinto banner. Já falamos do primeiro exemplo, né? O leproso que voltou para agradecer. Tem também o endemoniado gadareno, né? A passagem se encontra aqui em Marcos capítulo 5, versículo 18 a 20. A passagem diz assim, né? Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que que deixasse ir com ele, né? Ele foi liberto e ele queria muito, né, ir com Jesus, né, seguir Jesus. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você.
Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados pelo que Deus fez na vida dele. Então, muitas vezes o seu gesto, o seu gesto de gratidão vai ser testemunhar para as pessoas. Testemunhar para as pessoas, né? Quando Jesus encontrou esse homem, libertou da legião de demônios que o possuía. Quando esse homem se viu livre dos espíritos, ficou completamente grato a Jesus. Sua primeira atitude de gratidão foi tentar se tornar um seguidor de Jesus, mas Cristo lhes disse que deveria anunciar aos seus o que Deus fez por ele. Então sua gratidão a Deus deve te levar a anunciar o que Jesus fez por você. Amém? Vamos para o último banner. Olha, consegui ser pontual, né? E o terceiro exemplo de gratidão foi o cego Bartimeu, né? Quando Jesus estava indo até Jericó com os seus discípulos, um homem cego chamado Bartimeu estava à beira do caminho. Quando soube que era Jesus que estava passando por lá, gritou até chamar a atenção do Filho de Deus, e Jesus o curou. A passagem se encontra em Marcos capítulo 10, versículo 52. Jesus disse, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Então é isso, igreja, né? Se Deus já deu a vida dele por nós, o mínimo que nós podemos fazer é seguir ao Senhor. Mas nós sabemos que muitos, né, abandonam, só pegam a cura, né, a libertação, e abandonam o Senhor. Para encerrar, eis a frase aqui, né? Jesus também agiu na vida de todos, né? Não foram só esses casos na Bíblia. Jesus também agiu na vida de todos nós, né? De todas as pessoas, dando a vida eterna. Assim como Bartimeu, devemos seguir os passos de Jesus em gratidão após ele nos salvar. Amém, igreja? Então, não é porque você está passando por uma dificuldade, não é porque você está doente, não é porque você está desempregado, não sei qual é a sua luta, não é porque você foi injustiçado, né? Que você agora vai abandonar a fé. Ah, o meu pastor me feriu. Ah, o meu pastor foi injusto. Pode ser que o seu pastor seja injusto com você em algum momento, né? O que mais tem aí no mundo são pessoas que saíram da igreja, abandonaram a fé porque não foi compreendido na igreja. A gente tem todo esse cuidado aqui, né, da gente não ser injusto com uma ovelha, né? A gente não passa a mão na cabeça, mas a gente também, né, não quer ser injusto com ninguém, né? Mas a gente sabe que tem muitos pastores aí que oprimem o povo, né? Coloca um fardo pesado para a ovelha não consegue carregar o fardo, aí por ela não conseguir carregar, ela abandona, ela fala, eu não consigo ser crente igual o pastor pede para mim ser não, então eu vou abandonar a fé. Ele não está abandonando o pastor, ele está abandonando a Cristo. Então tome cuidado, não seja ingrato com o Senhor, e você pense na sua dificuldade e você abandone o Senhor. Antes de pensar no que as pessoas podem fazer, né, pode te provocar, lembre que você não está seguindo pessoas. Nós estamos seguindo o Senhor Jesus, e Ele nunca vai nos decepcionar. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E vamos pedir ao Senhor que nós, o ano de 2026,
nós possamos ser mais gratos ao Senhor. Amém? Vamos servir mais a Ele. Já entendemos que quando nós servimos ao Senhor, nós estamos expressando a nossa gratidão a Ele. Então que nós possamos servir mais, ser mais gratos e possamos servir ao Senhor de maneira melhor para a glória dEle. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Pai, nós estamos gratos, Pai, gratos ao Senhor também por essa palavra que nos ensinou, Pai, que quanto mais nós servimos ao Senhor, nós também estamos ali transbordando de gratidão, expressando a nossa gratidão a Ti. Pai, nós queremos aqui neste momento nos comprometer, Pai, para que o ano que vem, Pai, nós possamos ser mais gratos, Pai. Possamos ser mais gratos, possamos vigiar, Pai, para não perder a nossa fé. Possamos vigiar, Pai, para não ficarmos distraídos, estacionados, Pai, sem servir ao Senhor como deveríamos servir, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Muito obrigado, Pai, por todos os testemunhos, Pai, que foram dados nessa noite. Isso prova de que essa igreja é uma igreja abençoada, que abençoa o povo e que nós temos aqui a bênção do Senhor todos os dias, Pai, através dessa igreja, desse ministério. Nós te louvamos, Pai, pela vida das ovelhas, de todos aqueles, Pai, que não abandonaram este ministério, que creram e que receberam a sua bênção, e te louvamos por isso e vamos continuar orando pela vida deles, Pai, para que através dessas vidas, muitas outras vidas venham se render a Cristo através do nosso testemunho, através do meu testemunho, do testemunho da pastora Camila, do testemunho da irmã Karina, do testemunho da irmã Neide, do testemunho do irmão Sérgio, do testemunho do Miguel, de todos nós, Pai, aleluia. Através do nosso testemunho nós possamos ganhar muitas almas para o reino de Deus. Eu profetizo, meu Pai, aleluia, igreja física no ano de 2026, e muitas almas se rendendo aos pés do Senhor, e muitos batismos se realizando para a glória do teu santo nome, Pai. E já te agradeço no nome de Jesus, meu Pai, no nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém, glória a Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. E vamos já estar dando os avisos aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Pastora Camila, quarta da bênção online. Os irmãos não percam a quarta da bênção às 19 horas online com a pastora Camila. Uma palavra poderosa para você encerrar o ano aí sendo abençoado em nome do Senhor Jesus. Quarta-feira é que data, pastora? É véspera de ano novo, né? Dia 31. Então, ouça aí a última quarta da bênção desse ano, tá bom, pessoal? Temos também o programa A Bênção de Deus no seu lar, com o nosso querido irmão, amigo, pastor Elton Araújo, tá bom? De segunda a sexta, às 21h30, não percam. E o Reprise é um programinha de 30 minutos, ele não deixa passar, então não perca. E o Reprise no outro dia, meio-dia, vocês também podem ouvir. E também quando dá 21h30, entra a estreia no YouTube também, tá, pessoal? Então, se vocês preferirem ouvir pelo YouTube num horário que vocês se programarem, vá no YouTube, que tá lá no YouTube esperando por vocês também. Temos também a oração da manhã todos os dias às 6 horas com o pastor Evanido Gomes. Irmãos, não deixe de ouvir a oração com o pastor Evanido Gomes todos os dias no canal da Igreja Nova Aliança com Cristo. Temos também o devocional com o nosso querido irmão Marcelo Moreno, o locutor Marcelo Moreno, trazendo o devocional todos os dias 8 horas da manhã no canal da rádio Chegou a Minha Vez, tá bom, meus irmãos? Então não percam também mais esse conteúdo aí para abençoar a nossa vida, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, encerrando e dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, muito obrigado, Pai, por mais um culto. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todos que se fizeram presente. Muito obrigado, Senhor, pelos testemunhos. Muito obrigado, meu Deus, pela palavra poderosa que nós
ouvimos nessa noite. Nós queremos te pedir, Pai, dá-nos uma noite de paz, Pai. Dá-nos uma noite de paz, dá-nos uma semana abençoada, Pai. Abençoa, Pai, aqueles que vão viajar, que tenham uma viagem maravilhosa. Abençoa, Pai, as nossas crianças que estão de férias. Abençoa, Pai, aqueles que estão trabalhando e também vão entrar de férias. Que seja férias abençoadas na Tua presença, Pai. Que ninguém saia da Tua presença, Pai, para curtir este mundo podre. Que nós possamos curtir, meu Pai, as nossas férias, os feriados, aleluia, final de ano, na Tua presença, Pai, aleluia, que nós não venhamos nos escarnecer, meu Pai, com os ímpios, Pai, que ainda que estejamos com os ímpios, Pai, não venhamos nos escarnecer com eles, ó Pai, e que tenhamos um final de semana abençoado, que tenhamos, Pai, uma virada de ano abençoada para a glória do Teu santo nome. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, guarda tudo que temos, tudo que leva o nosso nome, Pai, e que possamos começar o ano de 2026 abençoados, guardados e protegidos com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua unção, Pai. E que no momento em que tiver, meu Pai, virando o ano, que nós possamos passar em oração, Pai, não se escarnecendo, mas passando em oração para a glória do nome santo do Senhor. E aquele, Pai, que estiver sozinho, meu Pai, aleluia, possa, Senhor, entrar ali no seu aposento e fazer uma oração de agradecimento, e que possamos passar em oração com a nossa família. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos estendam as suas mãos e recebam a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz e um feliz ano novo para todos vocês. Deus abençoe. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.